Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Ondadura Joinville. Estou grato a Deus por esse dia onde posso estar com vocês compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus, onde nós podemos também estudar, compreender o texto bíblico. Aliás, você é convidado, toda segunda-feira nós temos estudo bíblico aqui na Onda, estudo bíblico online. Através dessa ferramenta nós queremos difundir a Palavra de Deus e você é convidado a participar todas as semanas. Inclusive, se você quiser maratonar, você tem diversos outros estudos bíblicos, diversas semanas, onde nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus. E eu sempre estou aqui com meu amigo, pastor Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor Rob, olá pessoal de casa, bem-vindos a mais um estudo, terceira semana de Tema Mesh. É um tema em que a gente tem conversado aí cada semana sobre uma história de amor de algum casal da Bíblia, e por isso a gente fala de textos bíblicos diferentes. Hoje não será diferente, nós iremos tratar de porções de textos aqui da Palavra de Deus sobre um novo casal que o pastor Rob já vai introduzir pra gente, mas eu estou muito feliz. O Tema Mesh é muito bom, falar sobre família, sobre casamento, sobre, enfim, relacionamentos. Eu tenho certeza que Deus se agrada muito de nós como igreja, você então como aí um participante do estudo bíblico, ser edificado nesse assunto que é do agrado de Deus, que a gente tenha famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que seguem também os princípios da Palavra de Deus. E vamos lá, vamos conversar hoje sobre isso. Eu estou muito feliz, enfim, vai ser bom demais. Com certeza. E para a gente começar, Gustavo, vamos trazer aqui uma situação aí, uma pergunta aí para avaliação, que acho que é bem importante, né? Quando nós estudamos alguém na Bíblia, a história de uma pessoa dentro da Bíblia, nós temos sempre um referencial perfeito, um referencial ou um exemplo completo ou não? Como que nós podemos olhar para a Bíblia e perceber a vida de uma pessoa, um casal? Nós estamos estudando histórias de amor no Mesh, né? Como que nós podemos entender a análise e a interpretação do texto bíblico quando nós estamos tratando de personagens bíblicos? Não, muito bom. Eu creio que a Palavra de Deus ela é muito realista, né? A Palavra de Deus ela não força aqui a barra no sentido de querer passar a impressão de que esses personagens que a Palavra de Deus apresenta são perfeitos, são super-heróis e não tem pecados, não tem erros, não tem falhas, né? Então, se a gente pega para qualquer personagem, isso já é uma realidade, mas também quando a gente fala sobre famílias, né? Até aqui a gente falou sobre Boaz e Ruth, e a gente viu tanta graça de Deus no relacionamento deles, mas também dilemas que eles enfrentaram. Semana passada, né? Se você perdeu, a gente falou sobre 1 Samuel capítulo 1, Eucana e Ana, mas também Penina e também toda uma relação complexa social, num contexto diferente do nosso, né? E como que a Palavra de Deus trata de uma descrição do que estava acontecendo naquele tempo e como Deus também intervém no tempo, na história, no contexto, nas famílias, nas pessoas, para mostrar também a sua vontade e prevalecer a sua vontade, a sua graça, o seu direcionamento. Então, eu creio que interpretar relacionamentos, histórias de amor, interpretar personagens bíblicos é algo maravilhoso e é um privilégio que nós temos de ter acesso a uma revelação, a revelação de Deus que nos traz a vida real, problemas, pecados, dilemas, virtudes, valores, e em meio a tudo isso, como Deus redime o seu povo, redime histórias, redime casais, redime famílias e direciona eles também a cumprirem a sua vontade, né? Então isso é maravilhoso. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de um casal que também passou por diversas coisas naturais, humanas, normais, não são super-heróis, mas juntos serviram para a glória de Deus como um casal, como uma família, e vai ser muito bom te analisar isso também, né? Maravilha! Inclusive, essa introdução ela é importante porque nós vamos estudar um casal que está inserido no livro de Atos, uma narrativa que tem a história de diversas pessoas, e nessa narrativa é importante nós analisarmos e refletirmos sobre qual que é o propósito teológico, o princípio que essa narrativa está trazendo, que vai muito além do que olhar para pessoas como sendo um exemplo para que você utilize-se delas como sendo um espelho para a sua vida. Então, é importante, a começar para a nossa análise e interpretação das Escrituras, nós entendermos esse contexto onde tudo está inserido. E, por isso, eu convido você a pegar uma Bíblia, papel, caneta, ou então pegar o seu celular, seu computador para fazer as suas anotações. Nós vamos começar a estudar o casal Priscila
e Áquila. Mas antes disso, a nossa pergunta, a famosa pergunta: como um casal pode servir junto no reino de Deus? Como que um casal ele pode estar em unidade no serviço para o propósito que Deus estabeleceu? Essa pergunta é muito pertinente, inclusive a gente ouve isso de casais, como a gente vai servir juntos, a gente é tão diferente, nós temos tantas ideias diferentes ou temos dons diferentes, um gosta da área infantil, o outro no louvor, inclusive isso por vezes causa muita dificuldade, né? Eu lembro de um casal que eu conversei e a esposa dizia o seguinte: olha, o marido tem que chegar 2 horas antes do culto para ensaiar no louvor. Como que a gente vai ficar bem com essa situação? Ele tem que vir 2 horas antes, 3 horas antes do culto para poder passar som e tal. Então, nesse contexto, o servir em unidade, como ele pode acontecer, é importante nós refletirmos. E a história que nós vamos estudar, a história de Priscila e Áquila, baseada em Atos, especialmente, temos outros versículos também, vamos citar aqui para vocês, mas Atos dos Apóstolos é um livro que narra a expansão e o crescimento da igreja, um livro que se importa em citar cidades, locais específicos onde o evangelho chegou. Inclusive, você tem no contexto do capítulo 18 que nós vamos ler, o apóstolo Paulo pregando em diversos lugares. Ele está pregando em Atenas, ele está pregando em Tessalônica, na Bereia ou em Bereia. E você percebe Paulo ministrando o evangelho em diferentes cidades, diferentes contextos. Nesse momento, o evangelho já está completamente difundido entre os gentios. E para quem lembra, nós já expomos Atos até o capítulo 11, né? Já fomos até o capítulo 11. Nessa exposição de Atos, nós percebemos que a partir do capítulo 10, de maneira clara, o evangelho ele é levado aos gentios e às regiões gentílicas. E você tem o apóstolo Paulo como sendo o apóstolo dos gentios. Então, ele fez a primeira viagem missionária. Nesse capítulo 18, ele já está no final da sua segunda viagem missionária. E ele chega a uma cidade muito importante, a cidade de Corinto. E o que é a cidade de Corinto? Corinto é uma cidade muito importante naquele contexto. Era um centro comercial, um centro cosmopolita, ou seja, reunia pessoas de diversos lugares da Grécia. Afinal de contas, em Corinto existiam 2 portos que ligavam a regiões distintas a diversos lugares. E, consequentemente, Corinto era uma cidade muito visada, muito procurada. Muitas estradas chegavam até Corinto como uma rota comercial para que os seus bens fossem vendidos e levados para outros lugares. Então, no aspecto comercial, Corinto era uma cidade muito importante. No aspecto religioso também, Corinto era uma cidade que tinha diversos cultos de adoração a deuses, mas especialmente uma coisa que acaba sendo especial, ou melhor dizendo, singular em Corinto, é como existia um culto a divindades relacionadas à fertilidade. E nesse sentido existiam prostitutas cultuais, existia um sincretismo, uma entrega à impureza, à imoralidade sexual. Enfim, Corinto era marcado por ser uma cidade de muita devassidão, a ponto das pessoas utilizarem até a palavra corintianizar, no sentido, eu estou aportuguesando, né? Mas a palavra no grego, ela tinha a ideia de alguém que se entrega de forma totalmente deliberada à prostituição ou a desejos da sua carne. Então, a ideia de alguém que era entregue à devassidão era alguém que estava se corintianizando. Acho que é assim a palavra, né? Pode ser. Um corintiano. Não. Não nesse sentido, né? Não, mas corintiano, assim, se fosse abrasileirar, né? Eu tô trazendo para o português, o grego. Entendi. Mas corintiano não, entendi, que aqui é Coríntia. Confundir, tá certo. Aqui é Coríntia. Entendi. Mas vocês entenderam, gente, que
a cidade ela era tão devassa, vamos usar um exemplo aqui, que a cidade de Joinville marca uma prática pela quantidade de coisas que aconteciam dentro da própria cidade. Por exemplo, joinvilizar, por exemplo, seria uma expressão de algo que é muito comum em Joinville. Então, corintianizar era uma expressão comum de tanta devassidão que existia em Corinto. E é nessa cidade que o apóstolo Paulo chega, e entenda, a narrativa de Atos, ela enfatiza Paulo, porém, o casal Priscila e Áquila aparecem nesse contexto. Quero chamar a atenção de vocês. Vamos ler a nossa Bíblia aqui, e eu vou pedir para você prestar atenção, usar essa caneta linda aqui da Aldeia Store, cor de rosa, né? Em homenagem às mulheres. Vamos lá. Atos capítulo 18, versículo 1, olha o que diz. Algum tempo depois que Paulo saiu de Atenas, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Muito bem. Primeiro texto que nós lemos aqui hoje apresenta Paulo saindo de Atenas e indo em direção à cidade de Corinto. O que Paulo foi fazer lá? Pregar o evangelho. Ele estava participando dessa viagem missionária, obviamente ele não estava sozinho, mas a ênfase, como eu falei, da narrativa é no apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo aos gentios que está capitaneando, direcionando essa pregação do evangelho. E ali ele encontra então um judeu chamado Áquila. Esse é o nome do judeu, é um nome que para nós não é muito comum, mas naquele contexto era um nome muito utilizado. E esse judeu Áquila é casado com alguém chamada, ou com uma mulher chamada Priscila, que chegou até Corinto com seu esposo depois que eles foram expulsos de Roma. Interessante Gustavo, que é mencionado que eles são judeus, que eles moravam em Roma e foram expulsos de lá. O que aconteceu em Roma que fez esses judeus serem expulsos da cidade? É muito interessante porque, enfim, a gente percebe como que todo o Novo Testamento está conectado de alguma maneira, né? Isso que acontece aqui em Atos tem tudo a ver com a ida deles para Corinto, que tem tudo a ver com depois a carta que Paulo manda também para os romanos. É maravilhoso assim, a gente perceber como essas coisas estão conectadas. Mas, basicamente, no ano 49 depois de Cristo, tendo efetividade ali em 49, 50 depois de Cristo, esse governador, imperador, o Cláudio, ele sancionou um decreto, e nesse decreto era um decreto grande, então tinha várias coisas que ele fazia ali, reformas sociais, várias coisas que ele fez nesse decreto, e um dos tópicos desse decreto era o convite a se retirar dos judeus de Roma, né? Saiam daqui, sejam expulsos daqui, e existem vários motivos históricos que para acontecer essa expulsão de judeus de lá. Tanto questões relacionadas a imposto, relacionadas a várias questões, mas uma delas que livros históricos e historiadores da época relatam era porque entre os judeus estava tendo uma certa discussão e problemas por conta de um tal de Cristo, né? Então, provavelmente, judeus já convertidos ao cristianismo, judeus ainda não convertidos ao cristianismo também, enfim, discutiam, discordavam, tinham algumas coisas, e nesse decreto ele convida os judeus, ele expulsa os judeus, no caso, de Roma, e manda eles saírem dali. Porque eu disse que isso tem tudo a ver também com Romanos e com o contexto geral do Novo Testamento, e tem a ver com Priscila e Áquila. Porque Priscila e Áquila moravam em Roma. Eles eram ali judeus em Roma e muito provavelmente já conheciam então também esse tal de Cristo, Jesus, enfim. Eles sendo expulsos, eles saem de Roma. E olha que interessante, Romanos capítulo 16 tem o apóstolo Paulo saudando Priscila e Áquila em Roma e falando que lá na casa deles também essa igreja estava se reunindo.
Ou seja, eles já tinham voltado para Roma. Por quê? Porque esse decreto foi foi feito, sancionado, mas depois também de um tempo ele foi revogado e os judeus voltaram. E aí só algo interessante também para complementar isso, e aí eu já passo para o Rob, mas olha só que interessante, quando a gente olha o início de Romanos, você vê lá uma defesa do apóstolo Paulo de que todos são igualmente pecadores, de que todos são igualmente desgraçados, né? Precisam da graça de Deus, e de que todos igualmente são salvos de uma única forma, tanto judeus quanto gentios, salvos por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja em Roma era formada por gentios e por judeus. Porém, como os judeus foram expulsos de Roma, a igreja durante um tempo foi formada só por gentios, pessoas que não eram judeus. E esses cresceram muito em número na igreja. Quando os judeus retornaram para essa igreja, começou também a ter disputas entre judeus, gentios, quem não é, quem é melhor, quem é pior e tudo mais. E aí Paulo precisa colocar isso. Então, é muito interessante perceber como tudo isso está conectado, como, enfim, o Novo Testamento como um todo é um relato histórico, ao mesmo tempo que é a revelação de Deus, e a gente vai percebendo também essas nuances, né? Maravilha, ótimo, bem claro, e inclusive traz essa compreensão sobre o porquê eles chegaram à cidade de Corinto. Mas o detalhe é o seguinte, mesmo que Paulo tenha ido a Corinto com o propósito de evangelizar e Priscila e Áquila tenham chegado em Corinto porque foram expulsos, no final das contas, Deus é quem está unindo eles nesse lugar para que eles cumpram um propósito. E aqui há um detalhe, Paulo, Priscila e Áquila, ambos trabalham em construção de tendas, ou são fabricantes de tendas. Essa era uma profissão que eles exerciam, e Paulo tinha aprendido essa profissão, não sabemos exatamente como, mas sabemos que ela era uma profissão importante para ele se sustentar, para conseguir sustento em determinados momentos de suas viagens missionárias. Diante disso, o que você percebe é que, através dessa profissão, eles foram unidos, foram aproximados. Outra coisa importante que o texto destaca aqui também é que Paulo foi morar e trabalhar com eles. E quando você fala que eles receberam Paulo em sua casa, é um sinal de que eles estão acolhendo alguém dentro do seu lar. Acolhendo o que, inclusive, para um judeu significava muito. Porque os judeus eles tinham esse princípio de receber aqueles que eram estrangeiros em sua casa. E, obviamente, o próprio Áquila, a própria Priscila, eles chegaram em Corinto e tiveram que estabelecer um lar para eles que eles não tinham, porque eles tinham fugido de Roma. Mas nesse lar que eles estabeleceram em Corinto, eles abriram as portas e foram acolhedores para o apóstolo Paulo. Não somente morar na casa, mas trabalhar junto com eles para levantar sustento para continuar sua viagem missionária. E o período que Paulo passou ali em Corinto foi um tempo em que ele esteve trabalhando para conquistar sustento e, paralelamente, trabalhando na pregação do Evangelho, porque nos sábados o texto diz que ele ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Ou seja, você percebe claramente nesse casal, Priscila e Áquila, uma disposição a trabalhar em unidade, ou seja, buscar sustento para sua casa, e nesse sentido eles estavam sendo forjados para poder servir juntos a igreja local, acolhendo, por exemplo, pessoas na sua casa, que é uma das formas de expressar esse serviço ao próximo. Então, de maneira inicial, o que chama a nossa atenção é como a hospitalidade desse casal atraiu Paulo para perto deles e fez com que eles tivessem uma comunhão, uma amizade, um relacionamento e, consequentemente, eles puderam servir o apóstolo Paulo em sua estadia na cidade de Corinto. Eu acho muito legal perceber como que Deus usa elementos naturais, né, bem cotidianos, para, por meio da sua soberania, conduzir também aquilo que Ele quer fazer, né? Então, às vezes a gente fica tentando encontrar pontos de contato ou motivos do porquê dar um próximo passo em coisas muito desconectadas da realidade,
Mas olha só o que Deus usou aqui para unir Paulo numa grande amizade, tanto que Paulo cita, né, Priscila e Áquila como sendo seus fiéis cooperadores em Cristo. Paulo chega inclusive a citar em um dado momento que Priscila e Áquila arriscaram suas vidas pelo ministério, pela causa de Cristo, por ele. E tudo isso Deus uniu a partir de, chegamos numa mesma cidade. Eu, Paulo, Priscila e Áquila estão nessa cidade. Nós, naturalmente, né, questões bem naturais, nós somos estrangeiros aqui, nós somos judeus e nós trabalhamos fazendo tendas. Deus uniu essas três características assim bem naturais ali deles, estrangeiros, judeus que faziam tendas, se conheceram, nutriram uma amizade. Priscila e Áquila foram hospitaleiros com Paulo e isso rendeu não só ali algo importante para o início daquele ministério de Paulo em Corinto, mas para todo o desenvolvimento das viagens missionárias de Paulo e para a cooperação que Priscila e Áquila tiveram com ele, não só em Corinto, mas também em outras igrejas, como Éfeso, como a própria Roma depois. Então, é maravilhoso perceber como que elementos naturais, tranquilos ali do cotidiano deles, somos estrangeiros, somos judeus e trabalhamos com tendas. Tanto Paulo quanto o casal Priscila e Áquila faziam isso, tinham essas mesmas características. Isso também acabou ali os unindo nesse propósito de Deus, né? É isso aí. E, inclusive, o texto que o Gustavo citou está aqui já, Romanos capítulo 16. Dá uma olhadinha que está escrito, Romanos 16, versículo 3. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. É o texto que o Gustavo acabou de citar de Romanos, onde é mencionado como que Paulo ele expressa o seu carinho por Priscila e Áquila. Inclusive, né, capítulo 16, Paulo ele elenca diversas pessoas que são cooperadores na obra. E dentre essas pessoas ele cita Priscila e Áquila, colaboradores no serviço de Cristo Jesus, cooperadores, ou seja, eles participam lado a lado comigo. E essa expressão, arriscaram a vida por mim, inclusive algumas versões colocado como se eles tivessem colocado a cabeça deles a prêmio, como se eles tivessem se disposto a sofrer no lugar de Paulo. Nós não sabemos exatamente o que foi, porque Paulo não cita em qual contexto eles arriscaram a vida, mas isso marcou o apóstolo Paulo. Um casal disposto ao quê? A ser hospitaleiro, que vivia uma parceria no trabalho, mas ainda um casal dedicado. Como que um casal pode servir a Deus junto? Entendendo a importância de estarem unidos, valorizando as pessoas e se entregando por elas. Pense que Áquila poderia ter morrido nessa situação, Priscila poderia ter morrido nessa situação. Eles arriscaram a vida por um irmão precioso. Consequentemente, eles entendiam o valor de servir ao próximo, mesmo que isso pudesse lhes trazer algum tipo de dano, de sofrimento, algum tipo de problema ou circunstância que fosse difícil. E nós falamos sobre eles serem hospitaleiros, mas a casa deles estava à disposição do serviço no reino. E quando nós falamos da casa à disposição, nós estamos falando que eles abriam o lar deles para pessoas chegarem. Por exemplo, você que abre sua casa para um GP, é para alguém ir lá e pisotear e sujar o que você limpou, né? Alguém que vai no banheiro, talvez, deixa ali alguma coisa suja, para pessoas irem até mesmo e em algumas situações acabam até abusando do tempo, passando do horário, enfim, coisas que você precisa suportar quando você é um anfitrião de um grupo pequeno. E nesse contexto, entenda, meu irmão, eles serviram a Deus juntos, dispondo dos bens que eles tinham. Quais são as coisas que estavam nas mãos deles? Essas coisas eles usavam para servir o próximo. E essa é uma compreensão que um casal deve ter quando ele deseja servir a Deus. É usar os bens, não é ser dominado pelos bens, não é ser tomado por um desejo
de manter os bens e desprezar o outro, mas é usar os seus bens. Por exemplo, você que tem carro, use o seu carro, seu bem material, como um instrumento para servir o seu irmão. Não somente para dar uma carona, mas se ele estiver precisando de alguma coisa, pega o seu carro, vai lá na casa dele, serve ele, enfim. Sirva o outro com os bens que Deus colocou em suas mãos. Um casal, ele irá servir a Deus quando entender o quanto pode realizar através dos bens materiais que tem disponível em suas mãos. Amém. Eu vou até colocar aqui como uma disposição para se sacrificar. Depois eu coloco. Vou continuar aqui lendo o outro texto que eu separei para vocês, exatamente para falar sobre isso. Atos capítulo 18, versículo 18. Depois eu faço essa anotação aqui. Vamos lá. Atos 18, versículo 18. Olha o que diz. Seguindo o que aconteceu lá em Corinto. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Agora, versículo 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, quem ficou lá em Éfeso mesmo? Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E aí depois você vê o que aconteceu com Apolo. Apolo queria percorrer a Caia, os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Maravilha. Essa outra descrição aqui que nós temos vai apresentar, primeiramente, que Priscila e Áquila se dispõem a ser companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Servir a Deus juntos é se dispor a estar ao lado, a estar partilhando desse momento do serviço. E essa dedicação de estar junto, de abraçar a causa, percebam, eles tinham conhecido Paulo em Corinto e de Corinto eles seguiram juntos até Éfeso. E você entende que esse casal não fugiu dessa tarefa, dessa responsabilidade, não se ausentou, não se eximiu. Eles poderiam ter continuado em Corinto só fazendo as tendas deles, mas eles entenderam a importância de estar junto com Paulo e eles seguiram em direção a esta ação, esse trabalho evangelístico. E isso é muito precioso, porque por vezes nós temos até aqui, né, Gustavo, alguns casais que decidem ir junto para uma plantação de igreja, decidem como família participar de um trabalho que está sendo desenvolvido. Nós temos irmãos que abrem a sua casa, são anfitriões, né? Você como pastor da Ondadura Online também pode falar mais sobre isso, como você enxerga até mesmo essa situação. Pessoas que estão se dispondo a ir juntos, entendendo que estando em Joinville, estando aqui no Brasil, ou então indo para Portugal, para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, enfim, para qualquer lugar da face da terra. Um cristão, ele é chamado a ser um proclamador do Evangelho, alguém que vai participar na expansão, e a família precisa estar unida nisso, entendendo inclusive que podem
cooperar com aqueles que de forma mais clara estão servindo e pregando o Evangelho. E é maravilhoso, porque retomando até o tópico que você falou no passado ali, né, antes dessa última leitura, sobre hospitalidade, a hospitalidade é um dos marcos que agora tem tudo a ver com esse desenvolvimento posterior de Priscila e Áquila, né? Porque até aqui, então, Priscila e Áquila eram, sim, pessoas estrangeiras, judeus, fazedores de tendas, se tornaram amigos de Paulo, se tornaram cooperadores de Paulo, auxiliaram Paulo e já auxiliaram só o fato de receber Paulo na sua casa já era um auxílio. Mas tudo isso, e aqui a hospitalidade marca isso muito bem, né? É um abrir mão de si mesmo muito grande, é abrir mão da sua intimidade, é abrir mão do seu conforto, é ter uma outra pessoa na sua casa, morando com você, como ali o caso de Paulo, ou então recebendo essas pessoas, né? E eu acho que isso é uma expressão muito maravilhosa, né? De perceber que, sim, Deus nos chama a amar a Ele e a amar ao próximo. Esse é o maior mandamento. E a expressão de amor que Deus nos chama é de darmos a vida pelos nossos irmãos. Ele deixa isso muito claro no Novo Testamento. Jesus faz isso por nós e nós somos chamados a fazer isso uns pelos outros. Então, por exemplo, a hospitalidade é uma ótima marca disso. Tanto que é muito engraçado, né? Esse final de semana agora eu tive a última aula do Familiarizando, né? Da nossa integração de novos membros da Onda Dura Online, com 2 turmas, com 2 grupos ali de pessoas. E é muito legal que você está explicando como se torna um anfitrião, como que isso vai começar. E basicamente, né? Você está numa cidade, você nessa cidade, você vai receber pessoas que você gosta, que você conhece, teus amigos, tua família, pessoas que você vai convidar, mas também será divulgado isso. E daqui a pouco vai começar a aparecer gente que você nunca viu na vida, mas que quer viver a igreja junto com você ali. E essa igreja, por acaso, se reúne na sua casa. Então, que expressão de abrir mão de si mesmo, que expressão de amor ao próximo, que expressão de sacrificar preferências, confortos em prol do amor ao próximo, em prol da missão de Deus nessa terra e de promover aquilo que você pode promover. Então, tudo isso faz com que, em última análise, essas pessoas que se comprometem dessa maneira vão se comprometer com tudo. Se for necessário eu ir, eu vou. Se for necessário eu abrir a casa, eu vou abrir. Se for necessário dar carona, eu vou dar carona. E nisso vai forjando, por exemplo, aqui em Priscila e Áquila, pensa só, esse período em que eles receberam Paulo e forjaram e alimentaram e cuidaram desse início também de desenvolvimento da igreja em Coríntios, o quanto que isso não forjou eles, para que quando Paulo falou assim, olha, eu preciso que agora vocês cuidem da igreja em tal cidade. Não, Paulo, pode deixar, a gente vai lá e vai fazer isso. Não, agora eu preciso que vocês façam isso em outro lugar. Não, Paulo, pode deixar, a gente fazer isso. Agora eu preciso que vocês abram aí um GP em Roma. Abre de volta o GP em Roma, já que vocês estão voltando para lá. Não, pode deixar, a gente vai fazer isso lá. Por quê? Porque a nossa vida já não é mais de nós mesmos. Nós, como casal, entendemos, estamos comprometidos com Cristo. E aqui, tudo que o Rob já falou até aqui é muito importante, né? Essa unidade de pensamento, esse comprometimento em um mesmo propósito. Beleza, nós agora como casal, como uma só carne, não somos só uma só carne porque foi falado e é bonito falar isso, não. Na prática, né, encarnado isso, nós vivemos também o mesmo propósito, nos sacrificamos pelas mesmas coisas, abrimos mão das mesmas coisas e investimos no propósito de Deus acima de todas as coisas, né? Talvez ali para Priscila e Áquila, bom, a gente começou aqui nossa empresa de tendas em Corinto, está muito bom, está muito confortável, mas uma hora Paulo chamou, vamos comigo viajar de volta, vamos visitar outras igrejas, vamos ver outras coisas, e justamente por desde o início, a postura deles ser de abrir mão de si mesmo para amar a Deus e amar ao próximo, eles foram dando sequência ao propósito de Deus para a vida deles, né? Isso aí, bom demais. E eu coloquei aqui algumas questões, né? Primeiro, que eu não tinha mencionado ainda, se entregando sem medidas, ou seja, eles colocaram em risco a própria vida para servir aos seus irmãos, proteger Paulo, dispondo os bens, eles estavam realmente dispondo daquilo que tinham para que o processo de evangelização continuasse, participando dessa evangelização, a ida até Éfeso tem esse propósito, e ensinando os irmãos. E aqui eu quero enfatizar algo, inclusive, porque Apolo é uma pessoa interessante que é mencionada, inclusive porque Apolo, ele fez parte do crescimento da igreja de Corinto. Ele tinha um dom, uma capacidade especial de falar com eloquência. Diante disso, Apolo acabou criando alguns seguidores, podemos assim dizer, tinha alguns fãs dentro da igreja de Corinto. Depois, Paulo fala sobre isso em outra ocasião. Mas
O que chama a minha atenção? Apolo, ele chegou na cidade de Éfeso e ele tinha um conhecimento limitado do Evangelho. Ele já estava falando sobre Cristo, mas ele não tinha uma compreensão exata ou profunda sobre isso. O que ele sabia, ele estava pregando. E Priscila e Áquila, quando encontraram esse Apolo, fizeram o quê? Ah, esse cara aí é muito raso, é muito superficial. Esse cara aí não consegue, de fato, ajudar as pessoas. Ele não tem uma compreensão plena como nós temos. Quem ele pensa que é para ir na sinagoga, ficar discutindo com os judeus, pregando diante de todos, eles não conhecem nada. Espera aí, vamos puxar o tapete desse cara, vamos dar uma rasteira nele, vamos desprezar esse iniciante. Ele não deve pregar o Evangelho, ele é um iniciante. Foi isso que eles fizeram? Não, eles se dispuseram a ensinar. Inclusive o texto é interessante que ele diz, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, eles estavam prontos a apresentar detalhes. Eles foram cirúrgicos nessa instrução, para que Apolo não somente continuasse sendo um pregador eloquente, mas que pudesse realizar o seu trabalho, tarefa de pregação do Evangelho com mais propriedade, com conteúdo mais profundo. Inclusive a sequência mostra isso acontecendo. Apolo, ele estava percorrendo a Acaia e ele então faz o quê? Ele continua pregando e onde ele chega, ele vai em debate público e ele refuta os judeus com fortes argumentos. Entenda, ele esteve na casa, ou esteve junto, melhor dizendo, de Priscila e Áquila, que ensinaram para ele o que ele precisava conhecer de forma mais profunda sobre o Evangelho. Como refutar os judeus, ele compreendeu de forma mais profunda. E, consequentemente, Apolo saiu pregando essa mensagem, debatendo e explicando a todos que de fato Jesus é o Cristo. Então perceba os frutos desse casal. Eles não se dispõem a ensinar aqueles somente que querem segui-los, ou que são parecidos com ele, ou que foram salvos no mesmo lugar que eles, ou que têm a mesma história que eles, ou que torcem para o mesmo time que eles, ou que têm a mesma condição social que eles. Enfim, eles não colocaram barreiras, mas eles ensinaram quem precisava conhecer mais do Evangelho. Olha essa humildade desse casal, disponibilidade em transmitir a mensagem do Evangelho, principalmente porque eles entendiam a mensagem do Evangelho não é minha, eu não sou dono dessa mensagem, eu sou somente um semeador, eu sou alguém que vai compartilhar desse Evangelho. Logo, a minha responsabilidade é transmitir a todos, ajudar aqueles que se levantam, sejam novos ou sejam velhos. Eu preciso ser um canal nas mãos de Deus para transmitir essas verdades ao meu próximo. Não, isso é maravilhoso. E até alguns detalhes assim desse texto que o pastor Rob acabou de ler, né? Alguns detalhes talvez fiquem uma pulga atrás da tua orelha, assim, de por que aconteceu isso, né? Por exemplo, por que Paulo raspou a cabeça ali, né, nesse texto? É legal. Até na semana passada eu falei sobre voto de narizeu. Mas é voto de nazireu. Eu não quis corrigir na hora. Eu fui assistir lá, falei 3 vezes seguidas, assim, fiquei pensando assim, cara, queria ver a cara do Rob, assim, pra ver se realmente eu tinha errado ou não, mas enfim. Mas votos de nazireu, não narizeu, né? Mas... Tranquilo, Gustavo. Não, tranquilo. Ficou legal. Tipo, quando você tiver filho, você vai ver. Entendi. Quando seu filho ele fala uma coisa errada... É tão bonitinho, você escuta, deixa assim. Deixa eu falo, falar, deixa amor, você não vai esquecer. Entendi. Então, não que você seja meu filho, não é nesse sentido, né? Mas tão bonito você falando narizeu, eu digo, deixa. E com convicção, né? Eu não quis atrapalhar o teu pensamento na hora. Entendi. Mas até se você tem curiosidade para saber qual que é esse voto, lá em Números capítulo 6, né, tem a narração disso, lá do versículo 1 até o 20, 21. Então, vale a pena você ler, só para você conhecer, assim, por a título de curiosidade, né? Mas aqui, Paulo provavelmente estava
com um coração muito grato a Deus por ter livrado ele de alguns problemas. E se você leu ali o capítulo 18 inteiro, você vê que ele foi ameaçado de alguns problemas, mas Deus disse, olha, eu estou contigo, a obra é minha, vai em frente que eu vou te livrar desses problemas e vai dar tudo certo. E diante disso, então, esse símbolo aqui, olha que legal, é uma expressão de gratidão que fazia sentido naquele contexto cultural. Então, Paulo, dentro do seu contexto cultural, expressa sua gratidão como raspando a cabeça. Então, bem interessante porque está bem conectado assim com o contexto cultural e histórico do judeu naquele momento. Mas também outras coisas aqui sobre Apolo, né? Apolo ele tem origem em Alexandria, do Egito. Alexandria, se você conhece um pouco também de história, você sabe que ela foi uma das cidades mais importantes de todo o Império Romano. Uma cidade incrivelmente intelectual, um grande polo intelectual da antiguidade, tanto que existe a famosa Biblioteca de Alexandria, o famoso incêndio da Biblioteca de Alexandria. Até hoje, né, se pergunta o que se perdeu de conhecimento naquele incêndio e tudo mais. Porque era realmente um centro muito intelectual e cultural. E os judeus que moravam em Alexandria eram um dos grandes responsáveis pela intelectualidade de Alexandria. Eram judeus da diáspora, né, ou seja, judeus que não estavam em Israel, saíram de lá e estavam agora no Egito, especificamente em Alexandria. É lá, por exemplo, que foi feita uma das traduções mais importantes da história da igreja, a tradução do Antigo Testamento da Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento hebraico traduzido para o grego. É uma tradução importantíssima, intelectuais judeus que moravam em Alexandria fizeram ela. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Apolo, vindo desse contexto, provavelmente ele era uma pessoa intelectual, provavelmente ele era uma pessoa dotada por ter crescido nesse contexto de grandes habilidades, eloquência, capacidade de oratória e tudo mais. E olha só que interessante, se isso que o pastor Rob falou tivesse acontecido, se Priscila e Áquila tivessem boicotado, barrado, puxado o tapete, calado Apolo, eles poderiam ter calado um grande potencial de pregador, de apologeta, de defensor da fé, de comunicador do evangelho naquele contexto. Não foi isso que eles fizeram. Tendo essa pessoa, Apolo, e eles percebendo inclusive habilidades e qualidades dele, chamaram Apolo para perto, falaram com Apolo, instruíram Apolo. E olha só que interessante, né? Ele tinha recebido uma parte do evangelho, né? Ele conhecia já esse tal de Jesus. Mas um detalhe, ele só conhecia o batismo de João, isso era comum, né? Tem outros relatos também no Novo Testamento de pessoas que conhecem apenas o batismo de João e aí então são introduzidas no batismo de Cristo, né? No batismo de Jesus e tudo mais. E ele era um desses, ele foi então agora, já estava pregando, conhecia Jesus, vou pregar, vou falar de Jesus. Não se limitou a ter que fazer uma faculdade para falar de Jesus, mas já foi falar de Jesus. Mas ainda assim, irmãos amados, pessoas comprometidas não em primeiro lugar com eles, mas com a causa de Cristo, chamaram para perto, instruíram, direcionaram, trouxeram ainda mais clareza e foram fundamentais para que Apolo se tornasse uma grande referência no início da história da igreja de apologeta, de pregador, tanto que ele influenciou muito, né? Se for lembrar lá de Corinto, uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Cefas. Então, olha só que interessante, né? Ele foi muito impactante, uma liderança muito forte a ponto de ter pessoas que, por conta do seu coração pecaminoso, até o levantaram como o grande líder, a grande pessoa que eu vou seguir, a referência e tudo mais, né? Se você vê, o próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Cristo, né? Foi o próprio Deus, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Ou seja, ele foi uma figura fundamental. E Priscila e Áquila, como um casal que servem juntos, que estão comprometidos com a causa de Cristo, foram fundamentais para o desenvolvimento desse cara que depois foi fundamental para tantas outras coisas, em tantas igrejas e na promoção da causa de Cristo. Tanto que ele diz, né? Ele era muito bom de debater com os judeus e convencer eles diante da Escritura de que Jesus era de fato o Messias. Enfim, esse casal, Priscila e Áquila, promoveram isso também, né? E aqui até eu anotei algo que fala sobre isso. Dispondo-se a servir no anonimato. Porque uma das coisas interessantes aqui de Atos, que eu estava percebendo na leitura, é quanto eles estão dispostos a participar do reino de Deus, mesmo que eles não sejam protagonistas. E entendam, aqui protagonista não é a questão de alguém que é maior, que é superior. Não, é alguém que está aparecendo, está em destaque naquela situação. Por exemplo, Paulo, pelos seus dons, pelo seu chamado, estava em destaque. Inclusive, o livro de Atos destaca muito o apóstolo Paulo. A partir do capítulo 12, você tem o apóstolo Paulo dominando todo o livro.
Você tem também Apolo, por causa do seu dom, dominando essa parte final da narrativa do capítulo 18. Priscila e Áquila, que se dispuseram a ensinar, são somente personagens dos bastidores, vamos assim dizer. Aqueles que chamaram para casa, instruíram Apolo, e Apolo foi lá, na sinagoga, diante de todos, e fez. Aconteceu, foi reconhecido, fez inclusive seus discípulos ou seguidores de forma mais direta, como o Gustavo estava mencionando antes. Então, qual é o lugar que você e a sua esposa, vocês como casal vão ocupar nesse serviço? Nós não sabemos, mas não importa se é um lugar de anonimato, se é um trabalho de bastidor, ou se é aquele que vai estar no palco, um pastor local, um plantador da igreja local. Isso é o que menos importa. O que importa é que você participe. E tem um ponto também que é importante nós frisarmos, até para encerrar esse estudo, é que os dois eles ensinaram. Inclusive o texto deixa claro isso. Priscila e Áquila, os dois eles trouxeram instrução para Apolo. E num contexto onde muitas vezes as mulheres eram desprezadas, reconhecidas como menores ou inferiores, num contexto onde as mulheres nem sempre tinham oportunidades, perceber que Priscila, ela participou do ensino Apolo e ajudou a formar esse grande pregador do Evangelho, nos mostra que sim, as mulheres têm um papel importante e precisam ser valorizadas na pregação do Evangelho. As mulheres devem ser participantes desse trabalho e não devem ser desprezadas. Pelo contrário, nós somos chamados a valorizarmos uns aos outros e servirmos juntos como família. Portanto, você que é homem, não despreze tua esposa, entenda, ela é muito preciosa e o que ela faz glorifica a Deus e deve ser valorizado. E até um detalhe teológico e histórico relevante de ser mencionado sobre essa questão que o pastor Rob acabou de citar, é que isso não é uma leitura enviesada do texto, tá? Não é uma questão moderna, ler mudando de uma maneira moderna o texto. Não, é uma visão histórica do texto. Não era comum, ao citar um casal, citar primeiro o nome da mulher e depois o nome do homem. Era comum citar Áquila e Priscila. Só que se você pegar todo o Novo Testamento e as aparições, o mais comum nesse casal sendo citado é Priscila e Áquila, tanto que você deve conhecer eles dessa forma. Dificilmente você vai lembrar de Áquila e Priscila, mas de Priscila e Áquila. E qual que é o ponto aqui, né? Os dois eram uma só carne, mas até essa menção de Priscila e Áquila, sendo tão diferente do que era comum na época, porque era comum escrever primeiro o nome do homem e depois o nome da mulher, pode ser também uma menção do quão relevante era a participação dela no ministério. Tanto na sua casa, tanto no seu contexto, tanto no ofício deles de fazerem tendas, quanto principalmente aqui no ministério cristão, no ministério de instrução, no ministério de pastoreio, de cuidado, de abrir sua casa, de receber pessoas, de hospitalidade. Então, é um reforço literário, inclusive, uma ênfase literária da importância que Priscila também tinha nesse contexto, nesse ministério aqui. Isso é maravilhoso da gente perceber, porque, por exemplo, o texto faz questão de dizer, né? Eles, Priscila e Áquila, chamaram Apolo, eles, Priscila e Áquila, ensinaram Apolo, ou seja, eles, os dois, e ainda com essa ênfase literária, mostra que realmente a participação de Priscila nesse ministério era algo relevante, concreto e que realmente fazia sentido ali para a época e para o contexto e para aquilo que estava sendo promovido, né? Excelente, muito bom pensarmos sobre isso, né? E entendermos como que esse casal serviu a Deus juntos, inclusive trazendo princípios de serviço a Deus em família. Como o casal pode servir junto no reino de Deus, sendo hospitaleiros, tendo parceria no trabalho, ou seja, aprendendo a trabalhar em unidade, se entregando sem medidas, dispondo os bens, participando da evangelização,
Se tem algum trabalho evangelístico aí, ó, casal, entra junto, participem juntos, ensinando os irmãos. Tem coisa que a mulher vai ensinar, tem coisa que o homem vai ensinar, inclusive no discipulado dos filhos, tá bom? Ah, é só o homem que tem que fazer o discipulado dos filhos. Não, o casal, não é só a mulher, nem é só o homem, são os dois. Ambos são responsáveis e dispondo-se a servir no anonimato. Qual vai ser meu lugar? A minha família vai receber destaque? Não se importe com isso. Importe-se em cumprir o que Deus te chamou e, diante disso, você estará participando da expansão do reino de Deus e daquilo que Deus deseja que você faça. Amém. Bom Priscila demais. e Áquila, né? Que casal maravilhoso, Bom que demais. bênção, né? Estudar esse texto aí. Semana que vem tem mais uma semana de Mesh, né? Mais a uma, última. e aí encerramos até, não sei se você já sabia disso, mas eu já sabia, né? Eram 4 histórias de amor. 4 histórias de amor. Então, semana que vem nós vamos para a última. Exatamente. E aí, vamos para um novo tema, né? Mas talvez na semana que vem a gente dá um pouquinho de spoiler. Mas eu tenho certeza que vai ser muito Esse bom. novo tema... Tá, não vamos falar nada, né? Calma, gente, mas esse novo tema está sensacional também. Vai ser maravilhoso. Você precisa assistir, acompanhar. Vai ser muito, mas muito bom. Valeu, Gustavo. Deus abençoe. Tamo junto. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!